Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do cientista da computação. E para isso estaremos conversando com Marcelo de Paiva Guimarães, que é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados, especializado em sistemas. É mestre em Ciência da Computação e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da Universidade Aberta do Brasil, que faz parte da Universidade Federal de São Paulo. E também conversaremos com Daniel Couto Gatti, que é graduado em Ciência da Computação, mestre em Comunicação e Semiótica e doutor em Educação Matemática. Atualmente é professor da Banditec, é professor também da PUC. Hoje ocupa o cargo de diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo. É professor de pós-graduação do TID, é isto? Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma piada, com um caso a respeito da profissão. Olá. A ideia que eu tenho sobre a questão de piada é em relação a como que as pessoas veem o profissional de computação, que todos têm acham que nós somos nerd. Então tem essa visão de nerd, que é uma pessoa que assim, não toma sol, que não faz nenhum tipo de atividade física, que fica só pensando no computador a todo momento, que usa roupas fora de moda e que, na verdade, é um ponto não verdadeiro. Então, hoje os profissionais de computação são bastante diferentes, né? Essa questão de nerd não corresponde à verdade. É uma piada entre nós. Mas é divertido. Nós somos nerds, sim. Bom, minha piadinha é mais assim, né? Como que um profissional de TI conta uma história para o filho, né? Era uma vez 3 porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo mau LM, né? Então só quem é da computação vai entender essa piada. Essa piada. Explica um pouco então, já que não somos da profissão. Então, porque quando a gente vai fazer uma programação, a gente tende a criar variáveis ou mecanismos da linguagem de programação para a gente armazenar a informação. E quando a gente fala e vai fazer um programa, a gente precisa criar variáveis. Então, se eu for fazer o cálculo do IPVA, eu vou ter que ter o valor do veículo e a alíquota. Então, quando a gente vai contar essas historinhas, quando a gente fala, tem os 3 porquinhos, P1, que é a primeira variável, P2, a segunda variável, P3, a terceira variável, né? E aí o lobo mau, que é a variável LM. Né? Então, aí quem é de computação já captura bem. Muito bem, acho que a gente vai poder falar sobre essa piada já. Mas eu acho que antes podíamos tentar esclarecer um pouco as ocupações envolvidas na área da computação, informática, tecnologia da informação ou sistemas da informação. Que nome que a gente usa? Esses nomes são iguais? São diferentes? De uma forma geral, eles são sinônimos, né? A gente fala que hoje você vai trabalhar na área de TI, que cuida de toda a tecnologia da informação de uma empresa, né? Então, existe sim, a gente brinca, nós também somos computeiros, né? Então, é a área da computação que cuida de toda essa tecnologia aí, envolvida hoje nas comunicações, nos computadores, nos servidores, né? Na parte de programação. Só acrescentando em relação a esses nomes, o que acontece é que a computação é uma área nova. Então, como ainda não está tudo estabelecido, então surge esse monte de nomenclatura. Mas entre nós, a gente vê praticamente como sendo a mesma coisa. Porém, existem algumas distinções quando se trata de profissão. Existem profissões com determinadas características. Por exemplo, na Unifesp existe um curso de tecnologia em saúde. O que é esse profissional? É um profissional que ele vai ser formado em computação, porém o foco dele é saúde. Então ele tem uma base de saúde e tem uma base de computação.
Tem, por exemplo, um outro viés, um profissional de sistema de informação. Ele já é mais voltado, ele tem também um conhecimento de computação, só que ele tem uma formação também de administração. Então, ele já é voltado para esse outro lado. Então, a gente tem várias linhas de profissões dentro da computação. Muito bem. Então, tecnologia da informação envolve tanto a pessoa que faz programas, vamos usar esse termo, quanto aquele que constrói máquinas, pensa mais tecnicamente num computador. Hoje em dia, o construir máquina acaba ficando um pouco mais para as engenharias, né? O que a gente tem hoje são soluções. Então, por exemplo, para eu tenho que fazer todo o controle acadêmico da escola, eu preciso de servidores, eu preciso de ambientes para armazenar esses dados. Então, aí a gente fala de infraestrutura de TI. Então, hoje a empresa vai e investe num data center. Então, você precisa de um profissional para trabalhar nessa área de infraestrutura. Hoje em dia a gente fala de cloud computing, quer dizer, eu tenho a computação na nuvem. A minha informação está em algum lugar no mundo, na nuvem. Na realidade, está em algum computador, em algum lugar do mundo. Em algum data center. Então, também o que vai mudar no futuro essa questão de cloud computing, dessa computação totalmente distribuída. E, como que eu gerencio isso? Como é que eu ponho segurança na informação que eu tenho guardada ali? Será que eu deixo meus dados num computador que eu não sei onde está? Pode estar aqui em São Paulo, pode estar na Índia, pode estar nos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei onde está. Então, que profissional esse profissional que envolve áreas de tecnologias da informação tem que ter uma formação para trabalhar com isso também. Os jovens, em geral, se deparam engenharia da computação e ciência da computação. Não é sinônimo. Tem os cursos de tecnologia também. E tecnologia da informação. Isso. Hoje a Sociedade Brasileira de Computação acabou definindo, temos basicamente 5 cursos que são ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, engenharia de software e licenciatura em computação. E aí entra uma gama muito grande de tecnológicos, né? Licenciatura da computação, a gente sabe, vai formar o professor que vai dar aula disso. Exatamente. Como é que a gente diferencia esses profissionais? Como é que um jovem que vai escolher profissão gosta de computação? E aí? O que é exatamente ciência da computação, diferente de engenharia da computação, etc.? Então, quando a gente olha o curso de ciência da computação, o curso de ciência da computação é um viés cientista da computação, ou seja, ele tem uma formação básica muito grande, ou seja, ele vai ter muita matemática, muita física, toda a parte básica de formalismo da computação faz parte desse curso. Então, o objetivo principal é formar cientista da computação, essa é a ideia. Que vai fazer o que exatamente no trabalho? Por exemplo, ele pode ser pesquisador. Sim. Se um jovem decide fazer, eu vou fazer mestrado, doutorado, vou para a linha de pesquisa, o curso para ele é o curso de ciência da computação. Sim. Porém, esse profissional também formado em ciência da computação, no caso, ele pode também atuar na empresa também. Por quê? Porque ele vai ter uma formação básica muito forte e também e vai ter as outras disciplinas, por exemplo, banco de dados, que vai permitir ele atuar em áreas em uma empresa também. Ele vai programar. Vai programar. Essa é a função principal. Não. Não? Não. Não só programar. Não só programar. Porque a ciência da computação tem 2 disciplinas muito fortes, embasadoras da ciência da computação. Uma é sistemas operacionais e a outra são os compiladores. O que a gente vai aprender com sistemas operacionais? Um exemplo de sistema operacional é o Windows, e hoje em dia nós estamos vivendo o iOS, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, uma guerra de sistemas operacionais. Então a gente tem Linux, Unix, Windows, agora tem o iOS, tem o Chrome, tem o Firefox. Então você hoje compra celulares com vários tipos de sistemas operacionais, né? Então é algo que
a ciência da computação começou um período da história nossa recente eu só tinha curso de ciência da computação. Então, esse curso de ciência da computação tinha que produzir profissionais para atender todas as áreas. Então, eu tenho desde a área médica, a área bancária, a área das empresas, pequenas empresas, e atender educacional. Hoje educacional, né? E de repente começou sim, Marcelo. Conforme o Marcelo falou, a área é nova, tem 50 anos. Então você agora está começando a caracterizar melhor cada nicho de trabalho desse profissional. Voltando, né? A pessoa cientista da computação, ele pode fazer ele é preparado, deve ser preparado também para construir um sistema operacional. Ou seja, então assim como ele pode fazer um controle administrativo de uma empresa, ele pode construir um sistema operacional. Então, ele é formado para isso. Essa é a ideia dele. Então, agora, os outros cursos, por exemplo, o Tecnologia em Redes, ele é formado para quê? Para atuar exatamente na parte de comunicação entre computadores. Então, ele tem uma formação de computação, mas o foco principal dele é a parte de redes. Isso é software também. Ele vai cuidar de hardware também. Porque complicado, né? É complicado. Complicado. Mas o foco dele não é construir hardware. Sei, O tecnólogo em redes ele não é construir hardware. É lidar com a parte de software que por baixo tem um hardware que está executando aquele software. Então, a diferença entre esses ciências e os tecnologias é que os tecnologias são voltados para nichos específicos. Específicos da área. Como todos os cursos tecnológicos, quer dizer, de curso de duração. E o engenheiro da computação? Então, o engenheiro da computação, se a gente pensar em engenharia da computação, ele deveria ser voltado exatamente para hardware. Para a máquina. Para a máquina. Mas o que a gente vê hoje, na verdade, ele faz engenharia, ou seja, assim como tem engenharia civil, ele faz todas essas... Eletrônica. Essas disciplinas básicas. O ciclo básico. O ciclo básico. Depois ele chega a um determinado ponto, ele acaba escolhendo. Então, ele acaba escolhendo, eu vou para a parte de software ou vou para a parte de hardware. Ele pode escolher. Então, depende da instituição que ele vai fazer o curso. E o engenheiro de software? Que também é um curso que existe. Também. Esse é um curso mais recente. Alguma das coisas que na ciência da computação tem de como que você faz a formação desse aluno, a engenharia de software deveria estar preocupado como eu organizo o programa. Então, hoje em dia, a gente pega os alunos na universidade ou nos cursos introdutórios e para o aluno o programa funcionou, dá pulos de alegria. Só que quando você cai no mundo profissional, o programa que o aluno acaba desenvolvendo na universidade, pelo tempo, tudo, são programas pequenos. De uma baixa complexidade, se é que nós podemos falar em baixa complexidade, porque todo software é complexo naturalmente, mas quando eu vou trabalhar na empresa, eu trabalho com programas colossais, com milhões e milhões de linhas de código, milhões de regras de negócio. E um diferencial o curso de ciência da computação, ele tende a formar um programador individual. Eu gosto de fazer programação, eu programo sozinho. E quando você está na empresa, você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. E aí você tem que trazer esse aspecto de como é que eu faço para projetar um software em que eu consiga escrever um pedaço do código, o Marcelo vai escrever outro pedaço do código e ali na frente os dois pedaços de código vão ter que se conversar. E tem que funcionar. E vai gerar um programa. E vai gerar um aplicativo que o usuário vai utilizar, né? Agora, questões que são importantes como eu organizo esse código. Aí isso seria o foco principal da engenharia de software. Eu gostaria de dar uma dica para o aluno que tem dúvida de qual curso ele vai fazer. A minha dica acho que a gente deu uma visão geral dos cursos, mas quando decidir o local que vai fazer, pegue a grade, ou seja, as disciplinas do curso e olhe as disciplinas e as disciplinas elas vão refletir exatamente o que o curso vai fazer. Então, a pessoa vai conseguir adquirir um maior conhecimento em relação àquela profissão. Então, eu acho isso é muito importante quando a gente está determinando qual profissão a gente vai seguir. Isso. E dentro dessa dica,
liga na faculdade que você está interessado. Vai lá conhecer, vai Faz uma assistir visita. uma aula, faz uma visita. Converse com os alunos. Não se acanhe, Porque a gente tem, eu tenho pesquisa na época do que eu fiz o doutorado, justamente que a gente tem uma alta evasão no curso de ciência da computação. Sim. De uma forma geral. E o que a gente identifica é que o aluno entra achando que ele vai ficar o dia inteiro no computador. Jogando. Não, nem necessariamente jogando, mas mesmo desenvolvendo. E na realidade a gente tem todo um trabalho antes, que é como é que eu construo abstrações, como é que eu construo modelos de software. Ninguém vai construir uma ponte e, vou começar a construir uma ponte. Deixa eu pegar um pouquinho de cimento. Não é assim. Tem que ter um projeto, tem uma especificação, tem um problema, tem tudo. Pela computação ser intangível, você acha que você vai sentar, escrever um programa e às vezes até funciona, só que você não tem preocupações. Nós já entrevistamos aqui profissionais da área de tecnologia em jogos digitais, né? Que é uma parte também. Sim. Então, daí é uma confusão que ocorre. A pessoa está acostumada a jogar muito, e daí ela acha que ela entra na faculdade, vou fazer um curso da área de desenvolvimento de jogos. Então ele acha que, na verdade, ele se confunde, né? Achando que ele vai ficar jogando na faculdade. Isso eu ia perguntar. Gosto Não muito é de ficar no computador. Facebook e outras relações sociais, jogando. Isso é um bom motivo para me tornar um cientista da computação? Não é fundamental. Assim como, por exemplo, não é porque você dirige bem um carro, quer dizer que você vai ser um bom engenheiro que vai construir um bom carro. Claro. Então, são funções totalmente diferentes. Precisa conhecer mesmo. Exatamente. Tem que gostar bastante. Digo minha experiência, né? Vou mostrar aqui eu trouxe uns aparatos aqui. Por exemplo, um disquete de 8 polegadas. Não é aquele disquete de 5,25 nem de 3,5, que são menorzinhos. Esse é de 8 polegadas. Eu aprendi a programar num computador com esse disquete. Armazenava quanto de informação? Vamos olhar esse daqui, 256 bytes. Bytes. 256 caracteres. Uau. Né? É pouco. Hoje, pouco. Mas se fazia muitas coisas com esse disquete. E aí eu trouxe o meu primeiro computador, que eu ganhei. Com quantos anos? De um tio. Eu tinha, acho que, 12 anos de idade. Que é um TK-85, não existe mais. Esse é um computador, eu acabei de tirar do museu lá da PUC, que eu montei o museu. E esse computador, ele tinha um processador Z80 de 8 bits. Então hoje o celular tem processadores com 2 núcleos, com 64 bits, quer dizer, é um monstro. E esse computador tinha 16 KB. E era muito divertido ficar fazendo programas, eu ficava horas. Só que ele não tem unidade de armazenamento, não tem disquete, não tem HD. Então, quando eu desligava, acabava o programa. E eu lembro que eu pedia para minha mãe, eu preciso de um gravador, porque esse computador a gente gravava em fita cassete. Então, e eu lembro na época que a USP transmitia programas para o rádio, porque vinha como se fosse uma música, você gravava na fita cassete e conseguia colocar no computador. Um gravador normal de mini cassete, que também hoje normal, não se sabe o que já não se usa mais, né? Então, um pouquinho e usava a televisão como monitor. E a televisão como monitor. Então eu precisava tirar a televisão, ninguém mais assistia, eu ocupava com o meu computador. Aí aqui já tem a unidade de armazenamento, isso é um HD que você compra hoje, é um HDzinho externo ligado numa conexão USB. E aqui já tem 1 terabyte, né? Quer dizer, 1 trilhão de caracteres que você pode guardar aqui, é muita coisa, né? Vimos recentemente a empresa, a Sony mesmo, acabou de lançar um novo disco de armazenamento em CD também para 1 tera. Quer dizer, a gente pensar isso há 15 anos atrás, não tinha. Que foi quando surgiu a internet, que também ampliou-se
totalmente a forma hoje de produzir software, de produzir computação, né? Então, é uma profissão muito recente. Você falou que tem 50 anos, né? Mas uma velocidade de mudança, de transformação de tecnologia, de equipamento. Como é que faz o profissional para dar conta disso? O estudo é constante. Bom, na computação, ela é uma ciência, ela tem uma base. Essa base, na verdade, não muda. Assim, a menos que por enquanto, a menos que uma grande barreira... Para essa máquina não vai mudar tão cedo. A menos que uma barreira muito grande seja pulada. Mas a base lá que 1 mais 1 igual a 2, isso daí está bem estabelecido. Mas as tecnologias, elas ficam mudando constantemente, que não faz... o que faz com que a gente precise estudar constantemente. Então, a gente tem que fazer cursos e mais cursos, estudar. Uma característica muito do profissional de computação é ser autodidata. Então, constantemente a gente tem que estar estudando por conta. Isso é uma característica sua. Se você não tem esse tipo de característica, você vai ter dificuldade nessa profissão. Existe uma visão corrente que o mercado de trabalho é sempre favorável ao trabalhador, né? Que existe emprego sobrando, que os salários são ótimos. Isso corresponde à realidade? Olha, eu tenho um exemplo aqui que aconteceu ontem com um aluno. Ele entrou na empresa ontem e saiu ontem. Uau! E ele falou, professor, eu fui para a empresa, é o que você falou. Eles queriam que ele trabalhasse das 7 às 18. Aí ele falou, não, mas eu estou fazendo faculdade, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir para a faculdade. Não, era emprego. Era emprego. Não, aqui você não vai ter hora para sair. Aí ele falou, não, eu preciso estudar antes, não adianta. Então a gente tem uma demanda muito grande no mercado de trabalho, de profissionais, para todas as áreas de atuação, porque hoje você tem uma empresa pequena, você precisa de um profissional na área de TI para organizar o seu computador, fazer funcionar. O governo, quer dizer, hoje se você não tiver acesso à máquina, você não declara o seu imposto de renda, né? Então, quer dizer, existe sim essa necessidade. E o que a gente sofre um pouco nas faculdades, nos cursos? Como tem essa demanda muito grande de mercado, os alunos tendem a ir fazer estágio muito cedo, muito antecipado. Só que aí o aluno se depara com a empresa com uma realidade que, enquanto na academia nós estamos tentando dar uma formação, dar uma estrutura para esse estudante, fundamento, como trabalhar em grupo e tal, você chega na empresa e sofre um impacto, porque as empresas elas têm uma demanda tão emergente que tem situações em que eles evitam de seguir alguns processos. Quer dizer, tem que fazer o software para funcionar amanhã. E esse aluno, ele saiu, além de ter esse problema do horário, porque eu estava lá trabalhando com ele como desenvolver um sistema de uma forma ordenada em engenharia de software, como uma disciplina de um curso tecnológico. E ele chegou lá organizando, o supervisor dele falou, não, aqui a gente faz assim, ó, pum. Aí ele falou, não, mas assim, quando eu quiser mudar, não vai dar para mudar, não tem importância, é assim que funciona, pum, acabou. E ele falou, não, então eu não quero trabalhar nesse ambiente, então ele tem que procurar empresas que vão ser favoráveis a você ter o uso inteligente da tecnologia. Existem algumas pesquisas de mercado que dizem que o Brasil, por volta do ano de 2022, vai se tornar o 3º maior mercado da área de tecnologia do mundo. Então, a demanda vai aumentar. Por outro lado, né, as empresas precisam de profissionais, cada vez mais vão exigir mais de nós também. E também existe o trabalho autônomo? Sim, muito. Tem muitas consultorias em que você entra num projeto, trabalha, acabou o projeto, você sai. Existe uma ideia que vou fazer um curso de ciência e computação, eu vou desenvolver um programa e vou me tornar um Zuckerberg, né? Fazer um startup e fazer um programão para, né?
agrupar, o meta é ter 1 bilhão de pessoas, né? Isso. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, mas assim, essa sua afirmação não é totalmente verdadeira. Porque, na verdade, a partir do momento que você constrói um produto, para ter um sucesso no produto, existem, como ele disse, várias variáveis. Olha lá, voltando à piada dele, várias variáveis. Desenvolver apenas um software não pode garantir que você vai ficar rico naquela Mas hoje solução. nós temos uma questão na área de computação e de programação, que é assim, você olha hoje para o celular, você pega um aparelho celular e uma criança, como é que olha para esse aparelho de celular? Para a criança é um brinquedo. Como é que um profissional da área de TI olha para esse aparelho de celular? Ou como é que uma pessoa olha para o aparelho de celular, um adulto? Então essa é uma diferença. Então você pega hoje muitos jovens que começam a programar, começam a ter acesso à programação e eles criam softwares para esse aparelho. E aí você pega um software simples que hoje você põe na internet, e aí a gente não pode esquecer o fator internet, que nem o professor falou, ele trabalha em equipes colaborativas no mundo inteiro. Um pequeno software que você coloca tem uma ação no mundo inteiro. Então, de repente, você pode ter alguém que tenha esse sucesso com um pequeno programa, com um joguinho, por exemplo. E aí, essa questão assim, olha, eu consigo fazer algo planejado, se perde, porque hoje a tecnologia permite isso. A gente tem trabalhado na PUC, na faculdade, nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, nas engenharias, muito com empreendedorismo para fomentar startups. Porque o que a gente percebe também, assim, nós temos uma demanda enorme de tecnologia e o Brasil tem produzido pouca tecnologia nacional. Tecnologia nossa. Então a gente tem que incentivar a criação de nossas tecnologias. A gente recebe muito fácil as coisas de fora. Eu acredito que teríamos muito mais a conversar, mas temos que encerrar. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.